Ei. Oi. E aí, beleza? Agora saindo o som, acho. Então, esse é o plantão de matemática 1. Tava dando um tempinho para ver se entrava alguém e tal. A galera ainda não tem ninguém que entrou no plantão. Não é um problema, né? A gente sabe que esse plantão ele vai ser postado. Então, o que eu vou fazer aqui? Fazer algo muito próximo do que a gente ia fazer. Vou pontuar algumas coisas em relação ao nosso assunto da prova. Vou ressaltar alguns detalhes, tá bom? E aí, essa aula também, esse vídeo vai estar postado para vocês aí mais tardar segunda-feira, mas a gente vai tentar adiantar isso aí para poder você conseguir também ter mais uma ferramenta de estudo. Beleza? Bom, nós vamos começar pensando o seguinte: qual é o assunto da prova, né? Matemática 1, primeira série, assunto da prova. MMC. Posso colocar aqui, ó. MMC. Plano cartesiano. Leitura e interpretação de gráficos e a parte de função. Mas o que seria de função? Somente a parte de valor numérico, beleza? Então, isso também está postado, a gente já passou nas salas e já falou sobre o assunto, mas de qualquer forma, você tem aí que o assunto da nossa prova é esse, beleza? Vou até pontuar um detalhe, que é você lembrar que a dica, ela está postada, a dica para a prova, a dica da prova P5, ela está postada, e aí nós temos lá resumo teórico, nós temos exercício com resolução e comentário, entendeu? Então, dá uma olhadinha lá também, porque isso sempre vale a pena, beleza? Bom, eu vou começar comentando um pouquinho sobre MMC, e aí eu vou até abrir aqui um... Cadê? Bom, uma vez que está anotado isso aí, vou até apagar e a gente vai fazer alguns exercícios para poder trocar uma ideia. Primeiro pontinho lá, MMC. O que eu tenho que prestar atenção toda vez que eu vou fazer uma questão de MMC, gente? Eu preciso principalmente entender que é uma questão que vai falar de assuntos ou de situações que acontecem de tempo em tempo, situações que acontecem de período em período. Então, quando eu falo de MMC, eu vou prestar atenção em situações, em elementos que me apresentam coisas que aparecem de tempo em tempo. Vou pegar um exercício da dica, que a gente até pode já ter como exemplo. Vou compartilhar aqui, ó, que vai ficar legal.
aqui. Bom, conforme vocês estão vendo, a dica tem um resuminho teórico maneiro, tem um videozinho. A gente pode aqui, ó, entender, por exemplo, três amigos, Marcelo, Márcio e João, estão na rodoviária do Rio de Janeiro, esperando os seus respectivos ônibus. Marcelo vai para São Paulo, Márcio vai para Salvador e João vai para Vitória. Os ônibus partem para São Paulo, Salvador e Vitória de 12 em 12, 20 em 20, 18 em 18. O relógio abaixo nos mostra o último horário em que os três ônibus saíram juntos à tarde. Então ali, ó, 1h20. Como os três amigos querem partir para suas cidades ao mesmo tempo, qual é a próxima hora que isso será possível? Repare que nós temos uma contextualização, né? Beleza? Vou sair aqui do compartilhamento. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que você identifique o seguinte. Ó, ele está me falando de três coisas que acontecem de período em período, certo? Então, você sabe assim, ó, peraí. Eu tenho uma coisa que acontece de 12 em 12 horas, 12 em 12 minutos, desculpa, outra de 18 em 18 e outra de 20 em 20. O que você vai pensar? Vou mandar o MMC entre 12, 18 e 20. Certo? Bom. Poxa, Gleidson, eu não estou lembrando como faz o MMC. Pega os três camaradas aqui, coloca do lado e vai fatorando. Certo? No MMC eu não preciso me preocupar com aquela história de dividir todos ao mesmo tempo. É só você sair fatorando e depois multiplicar tudo. Certo? Então, ó, vamos tentar fazer com calma aqui, ó. Por 2, isso aqui vai dar 6, isso aqui vai dar 9, e aqui vai dar 10. Por 2 de novo, isso aqui vai dar 3. O 9 não se mexe, e aqui vai dar 5. Por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, e o 5 continua. Por 3 ainda, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 5. E agora por 5, 1, 1 e 1. Bom, vamos multiplicar tudo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5 vai dar 180. Bom, se eu estou tratando de minutos, quer dizer que após 180 minutos, nós teremos ali os ônibus partindo juntos novamente. 180 minutos. Repare que a pergunta não é daqui a quanto tempo somente. Ele mostra um relógio lá às 13h20. Isso aqui também é conhecido como 3 horas, né? Então eu tenho um relógio mostrando 13h20. E aí eu vou chegar aqui e vou somar as 3 horas. Isso vai dar 16h20. Certo?
E aí? Giovana, Marina, Nicole, tudo bem? Estão ouvindo? Tá tudo tranquilo? Poxa, eu peço desculpa aqui, ó. Eu achei que o blog estava postado e não estava. Eu não postei, na verdade, né? Eu achei que já estava postado e eu não postei. Por isso que eu achei estranho. Eu falei, "Ué, não tem ninguém." De qualquer forma, eu comecei aqui corrigindo já, fazendo uma questão da dica, tá? Vou mostrar a questão de novo e aí eu repito mais ou menos e a gente segue o baile, pode ser? É, é isso aí, Nicole. Giovana, basicamente, aquela história da gente ler um gráfico, ter um gráfico que trata de algum tipo de informação, e ali a gente tirar alguma conclusão. É, olhar a informação que está sendo dada e tirar alguma conclusão. Por exemplo, eu vou pegar uma questão que mostra um gráfico de número de pessoas que vão à praia no final de semana. Aí tem algumas cidades diferentes. Eu vou te perguntar alguma coisa em relação a isso. Eu vou pegar um exemplinho aqui também, tá bom? Mas é gráfico em geral, gráfico de barras, gráfico de setores, e a gente só simplesmente olhar aquele gráfico e tirar uma conclusão, entendeu? Esperar a galera entrar aí que a gente vai trocar uma ideia. Bom, vamos nessa? Agora que a galera já tá aí. Beleza. Ó, vou compartilhar rapidinho. Primeira questão que eu resolvi, que falava um pouquinho sobre MMC. E aí, ó, a questão é essa aqui, ó. Uma questão da dica. Lembrando que a dica tem ali um resuminho teórico, várias coisas. E a questão é essa. Passa o olho aí, gente, por favor. Bom, o que que acontece? A história aqui tem 3 ônibus, não é isso? E esses 3 ônibus, eles partem de 12 em 12, 18 em 18, 20 em 20. Falei que toda vez que a gente tiver situações que acontecem de tempo em tempo, a gente está falando de MMC. Na prova, é legal você ficar esperto, que não necessariamente você tem que me mostrar essa fatoração, e sim, essa ideia, talvez o resultado direto. Caso você já saiba de cabeça, não é um problema, tá bom? Mostra que você fez o MMC, mostra o valor,
e faz algum tipo de interpretação, caso tenha no final, né? Nesse caso, 180 minutos, são 3 horas. O relógio mostrava 1h20, com 3 horas, isso vai dar 2, 3, 4h20. Beleza? Então, esse é o primeiro exercíciozinho. Quero comentar também com vocês sobre função, né? Ou, a gente na ordem, a gente pode também falar um pouquinho sobre plano cartesiano. Que aí fica na ordem bonitinho, né? Bom, você pode perguntar assim, como que vai aparecer o plano cartesiano para mim numa prova? Bom, primeiro, é óbvio que a gente vai tratar algo que envolve marcar ou até mesmo você simplesmente identificar algo que já foi marcado, certo? O plano cartesiano ele tem o eixo x e o eixo y. Eu entendo que esses valores aqui, eles são todos valores em que eu tenho do lado direito os valores positivos, do lado esquerdo os valores negativos, para cima positivos e para baixo negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bom, por exemplo, como que eu posso encontrar isso? Eu posso, marcar alguns pontos e pedir para você identificar quais são esses pontos. Isso é um exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, um ponto A. Vou colocar aqui um ponto B. E um ponto C. Eu posso até colocar outros pontos aqui, sei lá, um ponto D, ponto E. Por exemplo, eu marquei alguns pontos. Eu quero colocar aqui as coordenadas desses pontos. O ponto A, de vermelho está dando para ver, gente, na câmera aí? Fala para mim, tá legal? Dá para ver a cor vermelha? Sim? Então tá ótimo. Beleza. Então, olha só. Se eu colocar as coordenadas aqui do ponto A. O ponto A tem coordenadas 5 e 3. Lembra que, por favor, que o primeiro número é sempre do eixo X. O ponto B, ele tem coordenadas 3 e 3. 3 e 3. Desculpa. Gleison. Vou na ordem aqui, tá? O ponto B, ele tem coordenadas 3 e 5. 3 e 5. O ponto E, vou colocar aqui na ordem. E, menos 3 e 5. Então, repare que é sempre o primeiro o eixo X, depois o eixo Y. E o ponto C, ele tem coordenadas menos 3 e 3. Posso, por exemplo, te pedir... Não vai, Gabriel. Já até coloquei lá no... Lembra que eu coloquei na sala lá o conteúdo? Só MMC, tá bom? Só MMC. Se eu te pedir, por exemplo, para ligar esses pontos e ver qual é a distância percorrida. Eu tenho daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Imagine que ele vai fazer esse caminho, eu posso contar uma história. Vai fazer um caminho. Bom, eu só preciso somar, né, distâncias.
Ah, mas se essa distância estivesse na diagonal? Bom, se essa distância estivesse na diagonal, você vai usar o teorema de Pitágoras, né? Fizemos exercício assim também, né? Tem exercícios assim no, na lista de monitoria, tem aqui também na nossa dica, fizemos no caderno, certo? Então, se eu tiver que fazer alguma distância na diagonal, eu vou simplesmente fazer o teorema de Pitágoras, né? Com o teorema de Pitágoras, a gente também acha distâncias de maneira muito tranquila. Tudo bem? Então, plano cartesiano não tem muito o que ficar pensando, não. Eu vou pensar em tipo, identificar quando ou como ou o que vai acontecer em relação ao ponto que já está marcado. E aí, uma vez que eu tenho isso, eu simplesmente vou lá e consigo, por exemplo, identificar os pontos e assim por diante. Tá bom? Então, acho que não tem. Vou pegar aqui, ó, outra situação. Vou fazer. Vou mostrar uma de leitura e interpretação de gráfico aqui, só para a gente ter uma ideia. E aí a gente pode fazer também, sem problema. Tá bom? Ó, vou compartilhar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui uma, uma questão, só para a gente poder ter uma ideia, tá bom? Então não tem. Vou para lá. Ah, tá. Imagine que você tem aqui um gráfico, com base na exclusividade dos dados apresentados no gráfico quanto à cotação do dólar comercial, no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Nós não temos uma questão objetiva, nós teremos uma questão discursiva, correto? Mas então, o fato de ser uma questão discursiva, eu posso pegar, por exemplo, esse gráfico e te pedir algo do tipo, qual é a diferença entre o maior valor e o menor valor? Quantos valores acima de 3 nós temos? Quantos valores abaixo de 2 nós temos? Quantos valores entre não sei o que e não sei o que? Eu posso criar situações que te levam a, por exemplo, entender o que você tem que fazer. Então, não fica preocupado do tipo, vai ter algum conceito matemático muito difícil. Não. O máximo que vai acontecer é alguma coisa dentro das 4 operações ou uma porcentagem. Quantos por cento estão abaixo de 3? Quantos por cento estão abaixo de 2? Estou colocando esse exemplo, mas eu poderia pegar outro gráfico. Resultado dos professores no curso preparatório. Excelente 1, ruim 2, bom 4, ótimo 6. Né? E aí eu posso perguntar alguma coisa. Quantas pessoas ficaram abaixo de 3? Quantas pessoas ficaram abaixo de 2? Quantas pessoas conseguiram ser ótimo? Quantas pessoas conseguiram... Qual é o percentual de pessoas que conseguiu
excelente. Então, assim, sempre em cima de uma leitura do gráfico, a gente consegue tirar algum tipo de conclusão. Então, volto a dizer, gente, não precisa ficar preocupado em relação à leitura e interpretação de gráfico, porque história, a gente vai realmente olhar uma informação, tirar a informação e, a partir dali, responder alguma coisa que vai estar dentro das 4 operações. Beleza? Vou atender o pedidozinho aí em relação a uma questão de função, tá? Vou pegar aqui, fazer um exemplo aqui, que vai ficar legal. Vamos dizer que nós tenhamos uma função assim, ó, f de x igual a 10x mais 50, ou mais 500. Tudo bem? E eu falo para você que essa função representa o lucro de uma empresa em função do número de produtos vendidos, tá? Então, essa função representa o lucro de uma empresa em função do número de produtos vendidos. Se eu falar assim, ó, foram vendidos 10 unidades. Bom, se foram vendidas 10 unidades, eu estou querendo saber quanto é F de 10. Tudo bem? Se foram vendidas 10 unidades, é porque eu quero saber F de 10. E aí, gente, F de 10 é você pegar o 10 e colocar no lugar do X. 10 vezes 10 mais 500. Tudo bem? Ah, então F de 10 é 100 mais 500. 600. Esse é o lucro. Pode ser custo, pode ser quantidade, enfim, eu posso contextualizar da forma que eu quiser. Tudo bem? Então, olha só. X é a quantidade de produtos. Isso aqui é o lucro. Tudo bem? Ah, então tá ótimo. Agora vamos pensar que existiu um lucro de. Aqui, exemplo 1. Vamos dizer que eu tenho um lucro de. Vamos colocar aqui. Lucro de 900. E eu te perguntasse o contrário. Quantas unidades foram vendidas para que o lucro seja de 900? Vocês podem fazer para mim, por favor? Quantas unidades foram vendidas para que o lucro seja de 900? Quatrocentos.
Não. Nicole perguntou sobre montar uma função em cima da contextualização. Não, a gente ainda não está nessa fase, entendeu? Por mais que na apostila às vezes apareça uma coisa ou outra, mas você vê que a parte de função que vai cair é exatamente valor numérico. Você olhar a função já dada e substituir no lugar certo e achar o resultado correspondente, entendeu? Achamos 40? A galera achou 40 aí? Então, acho que é por aí, né? Qual é o esquema? Se eu falo para você que isso aqui é o lucro, conforme vocês estão acompanhando, lucro, e isso aqui é a quantidade de produtos vendidos, a gente precisa ficar muito ciente, muito esperto num detalhe. Eu tenho que saber onde eu vou substituir cada coisa. Se o lucro é 900, então quer dizer que esse 900 vai entrar aqui. Ah, então a expressão vai ficar 900 é igual a 10x mais 500. Tudo bem, gente? Não é qualquer valor que eu vou substituir direto no x. Não. Quando eu tenho contextualização, eu preciso saber quem é. Ou preciso saber esse valor representa o quê, né? Então, aqui, ó, esse 900, por ser lucro, ele vai estar no lugar do f de x. Isso vai nos levar a 900 menos 500 igual a 10x. 400x é igual a 10x. 400, né? É igual a 10x. Nosso x vai ser 400 sobre 10. Então, professor. Tudo bem, gente? Então, professor, é tipo que ou você vai perguntar para a gente achar o F ou o X. Vou compartilhar uma da dica aqui para a gente poder ter uma ideia também. Aí, ó, dá uma olhada aí, por favor. Questão número 1, da parte de função. Professor, Coloca no chat aí pra gente quanto que vocês acham que vai dar. Então, na verdade,
João está perguntando, sempre teremos? Não, você sempre vai ter um x e um f de x. Ora você vai substituir o valor que você tem no x, ora você vai substituir no f de x. Nesse caso, nós temos aqui o custo mensal de uma certa confecção para produzir camisas é dado pela função C de N igual a 5.000 mais 30N, em que C é o custo contado em reais e N é o número de camisas produzidas. Com base nessas informações, pode-se estimar que o custo para a produção de 600 camisas é igual a... Bom, 600 camisas. N é o número de camisas. Eu vou colocar esses 600 no lugar do N ou no lugar do C de N? Bom, vou colocar no lugar do N, né? E aí, ó, nós temos essa resolução aqui. Vou aumentar um pouquinho. 5.000 mais 30 vezes 600. Ah, esse pontinho aqui é de vezes. 30 vezes 600, que vai dar 18.000. 5.000 mais 18.000, 23.000. E aí, assim, essa aqui é uma questãozinha clássica de você substituir e achar o resultado. Tudo bem? Galera, eu quero saber se nós temos alguma dúvida ainda, algum detalhe, algum conceito que tenha ficado para trás. Está tudo bem? Conforme eu falei, a gente, assim, essa prova ela tem uma quantidade de matéria um pouco menor, talvez, né? Eu tirei a MDC justamente para a gente poder ficar tranquilo. Então, assim, fala para mim, tem algum conceito que vocês querem que eu faça algum exemplo ainda? Querem que eu comente alguma coisa? O que vocês acham? Tudo certo? Beleza, Nicole. Fala, Giovana. Não, não. Conforme eu falei, gente, coloquei no começo da gravação também eu coloquei. Parte de função é só valor numérico. Substituiu e achou. Achou, substituiu. Tudo bem? Gente, ó, então, se tá tudo tranquilo, só agradeço aí, tá bom? Vou tentar postar o mais rápido possível para poder a gente também já ter uma noção legal e já ter outra ferramenta ali na mão para poder estudar. Beleza? Obrigado aí. Desculpa a questão do link, tá bom? Mas no final da história tudo se resolveu, tá? Obrigado, gente. Valeu, 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 tá?